Voltamos com a nossa programação do Febraban Tech 2022, a nova realidade global e a transformação acelerada. Eu sou a rainha dos avisos, então vamos a eles. Para acompanhar a programação completa, atualizada, no verso do crachá de vocês tem um QR Code, basta apontar a câmera do celular. Ou você também pode acessar a agenda no site febrabantech.com, além das TVs nas entradas de todos os auditórios. O Febraban Tech recebe nesta edição 156 expositores e patrocinadores que trazem o que há de mais inovador no mercado. Um último lembrete agora, você pode avaliar os painéis e ajudar a construir um Febraban Tech cada vez melhor. Basta acessar o QR Code que vai aparecer no telão ao final de cada painel ou pelo link que será enviado via SMS no final do dia. Para quem está nos assistindo ao vivo no site do evento, a enquete está disponível na própria plataforma ao lado do vídeo ao vivo. Participe! Na sequência da nossa programação, vamos passar agora para a trilha A Tecnologia a Serviço da Governança do Cliente. O primeiro painel desta trilha vai tratar da ciberresiliência no setor financeiro e eu chamo o Leandro Vilém, diretor de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Febraban, para moderar esse painel. Leandro, por favor. Opa, rápido. Pessoal, muito boa tarde para todos. Espero um grande prazer ter todos vocês aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Febraban Tech. É um evento já que tem 32 anos de participação. Já temos uma história muito grande aqui em relação aos investimentos na área de tecnologia. E eu acho que a gente já começou o primeiro dia aqui bem quente, né? Animado aqui com um público maravilhoso que estamos aqui na Bienal. E já passamos amanhã, então, falando muitos painéis, falando de inteligência artificial, falando de novas tecnologias. Eu acho que é uma oportunidade boa que a gente tem para discutir sobre o avanço dessas tecnologias, os próximos passos. Só para lembrar alguns números, foram 119 bilhões de transações realizadas pelo setor financeiro no ano passado, alguma coisa em torno de 70% feita através de canais remotos. Isso nos dá um enorme conhecimento sobre os avanços da tecnologia e o desafio dos investimentos que temos pela frente. E entre esses desafios, acho que a gente pode falar um pouco aqui do cibersegurança, que é esse nosso próximo painel. Os bancos têm estratégias de sistemas de ponta para garantir a proteção do cliente, envolvendo aqui diversas camadas, desde criptografia até a multibiometria. E vamos debater esse tema aqui, chamando um time craque aqui para discutir um pouco sobre segurança e sobre esse esforço coletivo do ecossistema digital entre o público e o privado e garantindo essa segurança. E é isso que nós vamos abordar nesse painel hoje, nessa trilha, sobre ciberresiliência no setor financeiro. Para aprofundar essa discussão, eu queria chamar o palco, começando aqui pelo meu grande amigo Adriano Volpini, diretor de segurança do Itaú Unibanco e da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da Febraban. Na sequência, queria chamar o Nuno Sebastião, presidente e CEO da Fidzai, consultor da Oak HCFT e da Provem Capta. André Ferraz, CEO e cofundador da Incógnita. E, finalmente, o André Fleury, diretor executivo e líder de serviço de cibersegurança para a América Latina da Accenture. Volpini, André, obrigado aí pela presença. Nuno, um grande prazer ter vocês aqui no palco. E eu vou começar logo, uma pergunta, acho que uma pergunta-chave aqui para todos os participantes, já falando um pouco de modalidades de meios de pagamento. Os meios de pagamento, novas transferências, o pagamento instantâneo no Brasil foi implementado com enorme sucesso. Tivemos aí, acho que o último número que eu tenho, da ordem de 1,9 bilhões de transações no mês de junho, se eu não me engano, é o último número que eu tenho. E isso tudo facilitou muito a vida do cliente. Permitiu a inclusão financeira, permitiu a redução das transações em dinheiro, em espécie. Mas, por outro lado, temos enormes desafios aqui com relação a golpes e golpes financeiros, né, que têm aumentado no Brasil. E isso é uma coisa que a Febraban vem monitorando e a gente vem acompanhando aqui, trabalhando com as autoridades para tentar reduzir isso.
Os criminosos vêm cada vez mais criativos, cada vez mais com novas tecnologias, com novos processos e, obviamente, os golpes acabam se multiplicando e a única coisa que, pelo menos eu e a Adriana aqui, a gente sempre sabe, né, Adriana, que os golpes nunca serão os mesmos. Os golpes de hoje, sempre, os de amanhã, serão sempre diferentes dos de hoje. Agora, eu queria abrir o debate aqui, uma pergunta para os quatro, começando pelo próprio Adriano. Em qual velocidade você, Adriano, você acha que as instituições financeiras têm investido em mais técnicas de segurança e quais as novidades que têm vindo por aí para evitar e a gente atuar nesse tipo de golpe financeiro? Bom, obrigado, Leandro. Boa tarde a todos os presentes aqui e também um cumprimento aqui meus colegas aqui de painel. Infelizmente, com o avanço da tecnologia, nós podemos ofertar, por um lado, que é muito positivo para os clientes, canais mais acessíveis, facilidades para as transações, etc. Mas, por outro lado, também acabam surgindo os golpes, como você mencionou, e a maioria desses golpes ou crimes, eles têm também uma relação muito forte com a segurança pública. Há uma relação bastante direta. Os bancos, eles têm um investimento massivo em segurança, não apenas na parte tecnológica, mas também em apoiar os clientes no entendimento e no desenvolvimento da sua consciência de como operar os seus canais digitais, como operar a sua vida através dos canais digitais. Para que vocês tenham uma ideia, o ano passado o sistema financeiro investiu algo como 30,2 bilhões de reais em tecnologia e desse montante aproximadamente 10% investido em segurança. E segurança aqui com tecnologias de ponta, né? Nós podemos citar aqui dois grandes exemplos que para mim são chave, que é onde, indo direto na sua pergunta, a primeira delas são as biometrias comportamentais, usando um conjunto muito grande de variáveis que nós conseguimos capturar, tanto dos equipamentos dos clientes, quanto da forma com que os clientes utilizam seus devices, seus equipamentos, e também a biometria facial como um forte fator de autenticação, que tem sido uma tendência muito forte para o sistema financeiro, tanto na parte de originação de propostas, créditos, etc., como também na autenticação de transações de maior risco. Muito obrigado, Adriano. E aí eu vou saltar então para o Fleury, nosso amigo Fleury, de longa data. Fleury, na tua opinião, então, como é que está essa questão dos investimentos? Você que tem ficado um pouco aí na linha de frente com as instituições financeiras, explica dando uma visão da Accenture, como é que tem sido esse investimento? Obrigado, Vilém, obrigado, boa tarde os colegas panelistas aqui, boa tarde a plateia. Eu acho que tem duas frentes aqui, quando você olha a inovação tecnológica versus o aumento da questão de segurança. Você tem, de um lado, a criatividade do crime organizado, né? Esses golpes novos, a gente pode chamar que são golpes, não são golpes cibernéticos, eles são golpes híbridos, que eles misturam a segurança pública, né? O roubo do celular, com o acesso à conta e as diversas formas de pagamento que a pessoa física tem, né? Então, você tem inovação do setor do crime e, de um outro lado, você tem uma pressão feita pelo mercado consumidor, né? Há muito tempo atrás, quem atua na área de segurança, como a gente aqui, há bastante tempo, lembra de uma máxima da área de segurança dos anos 90, que é maior segurança igual a menor conforto, né? E todos aqui no painel podem fazer analogia com a segurança física na sua casa. Você quer maior segurança, você bota mais tranca, você bota mais cadeado, você bota porta de ferro. Isso é menor conforto, demora mais para entrar e sair, certo? Hoje em dia, a pressão pede um conforto maior, pede maior conforto, melhor usabilidade e maior segurança. Então, acho que o investimento tem sido levado para essa área no setor financeiro, para garantir transações cada vez menos problemáticas para o usuário final, mas também com mais segurança. Legal. Nuno, e aí, qual a tua opinião desse negócio todo? A minha opinião, olá, antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado, boa tarde a todos. Eu sou o português aqui do painel, mas minha opinião como vendedor e como empresa que foi criada essencialmente para garantir que os consumidores têm segurança nas suas transações, para terem uma ideia do que nós vemos no mercado, e particularmente aqui no Brasil, nós estamos aqui há cerca de 4, 5 anos. No mundo inteiro protegemos qualquer coisa como 900 milhões de utilizadores. No Brasil temos já cerca de 55% da população banked,
qualquer coisa, como 85 milhões de brasileiros cujas transações passam por nós. E o que é que nós vemos com esta densidade de dados? É que, como já foi dito, tem que se focar essencialmente como é que se detecta toda uma série de padrões que estão em constante evolução e que passam por social engineering. Já não é só roubar o portátil ou o telemóvel à pessoa, é convencer a pessoa a ela própria fazer a transação. E, por exemplo, nós comprámos uma empresa ano passado na área de biometria que consegue perceber se a pessoa está a hesitar ao fazer um pagamento por Pix ou pagar um boleto. Isso pode ser indicador que está ali a acontecer uma fraude. O truque é como é que se apanha isto tudo, não causando fricção e não causando transtorno às pessoas. E é aí que entra a tecnologia. E acho que é também por isso que empresas como nós, na Fidzai, temos tido o crescimento que tivemos, que é, para terem uma ideia, somos mais de 700 pessoas no mundo, levantámos 300 milhões de dólares, mas aqui no Brasil, em 18 meses, mais que duplicámos o tamanho da equipa, porque é importante, acima de tudo, olhem esta feira, com toda a transformação que existe aqui, com toda a inovação que existe, a fricção e garantir que os utilizadores têm soluções instantâneas, rápidas, mas ao mesmo tempo seguras, é o caminho. E é isso que nós tentamos fazer com as nossas tecnologias de machine learning e inteligência artificial ao longo de toda a cadeia de gestão de risco com os nossos clientes financeiros. Legal, Nuno. Eu acho que tem um ponto que você colocou que eu achei muito interessante. Quer dizer, obviamente que evitar fraude é muito importante, mas também é muito importante a gente não causar desconforto para o cliente, né? Até o limite do possível. E também a forma mais fácil de evitar transações fraudulentas é negando todas as transações, e que não faz sentido. O André, e aí? O que vocês estão fazendo e para onde que está indo, os negócios da Incógnita? Boa, perfeito. Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia aqui no painel. Bom, primeiro sobre a pergunta lá no início, né, sobre a velocidade. Acho que, estando do lado que eu estou, eu diria que poderia ser um pouquinho mais rápido. Mas, de qualquer forma, tem muita coisa nova e interessante acontecendo, principalmente no que foi falado aqui, né, de conseguir endereçar esses dois problemas ao mesmo tempo, né? Já não é mais aquela situação de ou você escolhe segurança ou você escolhe experiência do usuário. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, já tem tecnologia que consegue entregar os dois, e isso é uma das coisas que, por exemplo, a Incógnita vem fazendo. A gente é um pouquinho menor e mais no começo aí na jornada do que a Fidzai. A gente está no mercado aí há 2 anos, mas já presente em 25 países, 200 milhões de dispositivos mobile. E basicamente o que a gente tem feito é olhar mais especificamente para padrões de comportamento que a gente faz no mundo físico, né? Então, não apenas no celular, mas também para onde a gente vai, para onde a gente se desloca, onde é que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Se a gente parar para pensar, os nossos hábitos, eles são muito previsíveis. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma transação de alto valor, quando você vai abrir uma conta num banco, geralmente você está, né, num local que faz parte da sua rotina, num local seguro, como sua casa, como seu trabalho. Então, a gente analisa esse tipo de padrão comportamental para conseguir trazer mais segurança sem trazer a fricção. E voltando para o tema, né, da velocidade, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, o Pix é um caso de sucesso incrível, né? Atualmente eu moro nos Estados Unidos e quando eu vou fazer uma transação financeira, o outro lado tem que esperar 3 ou até 5 dias para poder receber. Tem pagamento instantâneo lá? Tem, mas ainda num volume muito pequeno, não se compara ao Pix em relação à penetração, né? Então, muito bom, né, ver uma tecnologia, ver um projeto feito pelo Brasil, conseguindo ter o impacto que o Pix teve. Eu lembro que eu vim para cá em janeiro desse ano, né, e eu nunca tinha usado o Pix ainda. Eu fui para a praia, consegui comprar água de coco usando o Pix. Depois daquilo eu vi, pô, esse negócio deu certo. Deu certíssimo. Agora, claro, tem vários outros desafios, mas já tem tecnologia para resolver esses desafios, melhorando a experiência do usuário, melhorando a segurança. Então, estou bem animado com essa nova fase do mercado brasileiro.
Sem dúvida nenhuma, os desafios, o Pix, dada a velocidade, ele apresenta enormes desafios. Obviamente que é um projeto, um pagamento instantâneo, traz muita facilidade, mas ao mesmo tempo também, isso também traz facilidade para bandidos e criminosos que têm atuado, principalmente com engenharia social, a gente tem percebido isso, e eu acho que tem sido um debate diário lá na Febraban para ver como é que a gente consegue responder a essa demanda de sociedade. Mas eu agora passando aqui, voltando lá no Fleury, eu queria entrar um pouquinho mais na parte de cyber mesmo, né? De ameaças cibernéticas, né? Não tanto de golpe, mas falando um pouquinho. A Accenture tem uma equipe incrível, espalhada pelo mundo inteiro, o tempo todo a gente tem trabalhado de forma coordenada, de uma parceria com vocês, e muitas dessas informações têm chegado muito rapidamente, não só à Febraban, mas também aos bancos, né? Os bancos associados. Mas olhando do ponto de vista de vocês como consultores, não só aqui no Brasil, mas globalmente, o que as empresas têm mais solicitado em termos de solução de ambiente e de ambiente seguro, principalmente no setor financeiro? E qual é o principal desafio que você tem visto recentemente, especificamente para o setor financeiro? Eu vou começar com 3 desafios, que são desafios que envolvem também o setor financeiro. E tem um quarto que a gente está endereçando nesse projeto com a Febraban, e o setor financeiro brasileiro está avançado, que eu vou colocar junto. Acho que o primeiro grande desafio é cyber. A gente tem hoje uma demanda, só no Brasil, de 400 mil vagas em aberto. Tem 400 mil vagas não preenchidas para profissionais de segurança. Alguém aqui está pensando em mudar de carreira, foca em segurança. Tem 400 mil vagas abertas e não preenchidas. São 4 milhões no mundo, 10% disso é no Brasil. Esse é o maior desafio de todos hoje. De todos. Porque para a gente prestar serviço, para vocês criarem, o Volpini criar o time dele e cada banco criar os seus times de segurança, você precisa de pessoas especializadas e treinadas nisso. Certo? Não temos hoje no Brasil. Esse é um grande desafio. Você tem um desafio novo chegando para atingir especificamente o setor financeiro. Já é um desafio hoje em outros setores, como óleo e gás, como a área de varejo, mas está chegando forte no setor financeiro, que é o desafio da segurança dentro da tecnologia de operações, da OT ou do IoT. Certo? Você está aumentando a superfície de ataque com vários devices conectados, né? E você consegue hoje, nós mesmos trabalhamos, a Accenture fez quase 75% das respostas ao incidente, dos grandes incidentes que tiveram no Brasil nos últimos 2 anos. Em mais de um deles, a gente pegou várias tentativas de ataque de OT, né, ao setor, por exemplo, de ar-condicionado dentro do data center. Então, você imagina um ataque desses dentro de um data center, separa uma operação de um banco. Então, o OT, o Cyber OT, é um outro desafio muito forte. E um terceiro desafio é você entender a segurança como uma coisa completa, não é só tecnologia. Né? Tem os colegas aqui que estão falando de tecnologia, que tem tecnologias muito avançadas, inteligência artificial e várias coisas que estão trazendo bastante valor para cá, mas isso é um pedaço do todo. A gente cansou de ver, ao longo dos últimos 2 anos, trabalhar em resposta a incidente de empresas que tinham comprado o melhor que a tecnologia pode fornecer para a segurança hoje em dia e mesmo assim tinham sofrido ataques devastadores, porque não tinham processos e não tinham pessoas bem treinadas. E aí, indo para um último ponto, que eu acho que é um ponto que ele é necessário para todo mundo aqui, para todos os setores e para o setor financeiro especialmente, e a gente tem feito isso na Febraban, é trabalhar a questão da inteligência cibernética, para você conseguir estar um passo à frente dos bandidos, digamos assim, né? dos criminosos, né? E essa inteligência ser compartilhada. Ela não pode ser de um banco, ela tem que ser compartilhada em todo o setor financeiro e tem que ser compartilhada com a cadeia de valor de fornecedores. Né? Porque segurança na cadeia de valor é um outro ponto muito forte. Então, eu acho que esses elementos juntos, sendo tratados de uma forma estratégica, principalmente essa integração entre os setores, o setor financeiro faz isso muito bem, porque tem a Febraban como um hub para esse tipo de discussão, né? É muito importante e isso outros setores não têm tanta força. Tá? Mas esses acho que são os pontos que eu colocaria aqui como principais desafios hoje. Muito legal. Aliás, mencionando que hoje de manhã, né, o Volpini, tem uma grande operação da Polícia Federal, acho que mais uma quadrilha presa, 125 milhões, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, quando a gente olha o crime, tem que olhar todas as camadas do crime. Né? Então nós tentamos proteger no sistema financeiro, ainda assim,
Nós vamos ter pessoas, fraudadores, golpistas, etc., que vão ter sucesso. Na sequência, os bancos apoiam bastante na parte de repressão. E acho que a Polícia Federal tem feito um ótimo trabalho. Essa foi uma operação da Polícia Federal. Se fala em algo em torno de 125 milhões de reais movimentados por essas quadrilhas. E quando a Polícia Federal dá esse tipo de resposta, ela é muito relevante porque deixa claro que também o crime tem suas consequências, né? E a FEBRABAN tem investido bastante nisso. O último pilar, obviamente, como o Fleury colocou, né, pessoas, como nós desenvolvemos processos, mas hoje, e até fazendo um gancho com a pergunta, com a parte do Nuno, e que linka muito com essa matéria que você colocou, o usuário hoje, o cliente, o cidadão tem um papel muito importante em ajudar a segurança a se materializar como um todo. Até o Nuno falou um pouco de engenharia social, né? Boa parte dos problemas hoje guardam relação direta com a forma com que o usuário se relaciona com as aplicações ou com os sistemas. Então, os bancos, a FEBRABAN tem feito um trabalho muito forte nisso, de conscientizar as pessoas, porque a velocidade da transformação digital, do uso dos canais, não só impulsionado pela pandemia, mas muito também impulsionado pelo desejo e a vontade do próprio consumidor. Ninguém mais quer ir em lugar nenhum, não quer ir na agência, né? Ninguém quer ir em lugar físico algum. Então, esse desejo, essa necessidade dos clientes impulsionou essa digitalização, mas não necessariamente as pessoas estão preparadas para saber os riscos que correm. E aí, eventualmente, acabam caindo em phishing, oferecendo dados, etc. E essa operação é uma resposta muito importante da Polícia Federal para combater pessoas que atuam muito forte nessa modalidade de fraude. Legal. Nuno, já que o Adriano te mencionou, eu perguntaria aqui um pouco como é que a Fidzai está vendo o tamanho do mercado e as tendências do mercado, desse mercado de fraude no Brasil, ou de prevenção a fraudes, no caso das empresas. E como é que vocês estão se antecipando? Eu sei que a Fidzai investiu muito, vocês investiram muito dinheiro para estar aqui no Brasil, para estarem chegando por aqui. Me fala um pouco aqui quais são as suas expectativas e o que vocês estão preparando lá para a gente. Muito bem, obrigado. Eu vou falar, se calhar, a Fidzai é uma empresa global. Nós temos somos 750 pessoas na empresa que estão na Europa, nos Estados Unidos, aqui e em Asia Pacific, Austrália, Sydney. E o que nós vemos é verdadeiramente global e é muito interessante. Por exemplo, vou dar alguns exemplos e que eu acho que podem ser relevantes para aqui. O primeiro sítio no mundo onde nós vimos instant payments foi na Austrália, como tem agora aqui o Pix, e alguns dos problemas que se veem aqui apareceram lá primeiro, particularmente porque depois eles tinham que lidar com a parte que eles chamam CDP, Consumer Data Privacy. Como é que se lida com a privacidade dos consumidores quando ao mesmo tempo se quer fazer o pagamento instantaneamente e em tempo real, em que o dinheiro sai de uma conta e chega ao destino. Mas, por exemplo, em Londres, no Reino Unido, temos visto uma coisa muito interessante nos últimos 2 anos. Eu diria que a parte de detecção à fraude no pagamento, no cartão de crédito, está relativamente, não inteiramente, mas relativamente resolvida. Então, o que é que aconteceu? A fraude mudou para a fase que nós chamamos da prevenção, em que a prevenção é essencialmente scams. Há um muito conhecido que é o que se chamam love scams, que é alguém que é o namorado ou a namorada virtual e que tem um relacionamento à distância e que pede para a pessoa fazer uma transferência e a pessoa faz. Ou alguém que consegue fingir que é a empresa de eletricidade e que a pessoa faz uma transferência a pensar que está a pagar eletricidade e na verdade está a mandar dinheiro para outro sítio. Ou seja, a engenharia social tem, hoje no Reino Unido, representa 70% da fraude. E a fraude de alguém roubar uma credencial ou um cartão representa apenas 30%. Nos Estados Unidos existe um sistema que se chama Zelle, que é muito mau, é mesmo muito, muito mau, comparado com Pix ou comparado com outros, em que toda a responsabilidade é do consumidor, na verdade. O que está mal feito, a responsabilidade tem que ser dos bancos, em que eles, através do e-mail ligado ao banco, consegue-se fazer uma transferência, mas na verdade o que existem é pessoas a dizer envia-me dinheiro e quem envia fica muitas vezes sem o dinheiro porque há o que se chama personification,
rouba-se a identidade de alguém e pede-se para enviar dinheiro. Ou seja, o que a FIDESAI tem feito é como é que estamos um passo à frente disto, como é que conseguimos perceber que há uma mudança de comportamentos das pessoas. Já não se paga com um cartão de crédito, hoje paga-se com um telefone, paga-se com um tap, que é muito mais cómodo, muito mais eficiente. Hoje tira-se dinheiro por débito direto, quase instantâneo, quase sem ter que dar grandes autorizações. Ou seja, a fraude, na minha ótica, e é nós que nós estamos a fazer na FIDESAI, é não... A prevenção em tempo real tem que acontecer, obviamente, mas é muito mais na parte da prevenção. Usando biometria, usando toda a informação holística que se tem do cliente mesmo. Por exemplo, falou-se na cibersegurança, dados que vêm de cibersegurança, dos comportamentos, dos servidores, das máquinas, de tudo, para percebermos este comportamento é normal. E é esse investimento que a FIDESAI tem feito. Isto por um lado. Por outro, e agora aqui, vindo aqui ao Brasil, e cada região tem aspectos particulares. Por exemplo, o boleto é uma grande inovação, e o Pix que existem aqui, que não existe na mesma, exatamente igual noutros sítios. Ou seja, o que é que nós fizemos? É importante ter connosco os melhores especialistas daqui. Nós temos já uma equipa aqui de, penso já 40 pessoas, à volta disso. E é esse investimento que nós temos feito. Nós temos que estar perto dos nossos clientes, temos que estar perto dos mercados para saber os comportamentos dos mercados, porque a fraude hoje é muito mais social engineering, ou engenharia social, do que é apenas a componente tecnológica que é o que era antes. E é importante, e é esse investimento que nós temos feito, de estar nas regiões. Muito legal, Nuno, muito bom. O André, agora eu vou passar para você. Eu tenho ouvido falar aí que a Incógnita tem feito vários desenvolvimentos, usando georreferência, geoposicionamento, enfim, vocês têm desenvolvido bastante. E mais do que isso, essa tecnologia tem começado a ser, tem sido utilizado para a indústria de e-commerce, gaming. Eu acho que tá dando uma liga legal aqui, está dando uma liga entre essa tecnologia que está sendo utilizado para outros setores e a indústria financeira, e vocês estão navegando bem aqui um pouco no cruzamento desse conhecimento entre diferentes setores. Me fala um pouquinho disso e o que se diferencia do que historicamente ou tradicionalmente esse segmento de prevenção à fraude tem feito. Perfeito. Tem muita coisa que se cruza, né? O que o Nuno acabou de falar, por exemplo, desses Roman scams, né? Uma situação ali de relacionamento, né, entre pessoas, enfim, esses aplicativos de dating como Tinder, etc., acabarem, né, resultando numa fraude onde a pessoa perde dinheiro. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte dos nossos clientes são de gaming, né? A gente tem também algumas dessas plataformas de dating também que estão usando a gente, e redes sociais, né? Agora vai ter eleições, agora o midterms lá nos Estados Unidos, e tem duas grandes redes sociais que estão adotando a nossa solução justamente para prevenir a criação de contas falsas, né, para desinformação, etc. e tal. Então, a princípio, você olha para isso e não dá para fazer muita relação com o que está acontecendo no segmento financeiro, no e-commerce, etc. Mas, no final das contas, é tudo muito parecido, né? No final das contas, o que é que são os três principais tipos aí de ataques de engenharia social, né? O primeiro é uma pessoa está tentando simplesmente coletar dados, né? Opa, não sei se é só do meu lado. Tá tentando coletar dados, né, para que, num segundo momento, com esses dados, essa pessoa consiga ou criar uma conta no nome dessa pessoa, e esse dado pode vir de um vazamento, mas também, muitas vezes, vem de um golpe de engenharia social. Então, a pessoa pega esse dado, cria uma conta numa rede social, cria uma conta num aplicativo de dating para aplicar outros golpes lá na frente, né? O segundo tipo é a engenharia social para tentar pegar as credenciais desse usuário, né? Então, esse usuário já tem uma conta naquela plataforma e a pessoa vai ali tentando convencer, de alguma forma, a ganhar a confiança daquele indivíduo, até que aquele indivíduo ganhe a confiança suficiente naquele fraudador e passa as credenciais que não deviam, né? E a pessoa invade aquela conta. E o terceiro, né, é o fraudador já tentando convencer o consumidor a fazer uma transação a partir da conta dele. Esse aqui é o mais difícil, né? Porque tudo parece normal. A pessoa está usando o celular que sempre utilizou para acessar aquela conta, né?
o comportamento é todo muito parecido, porque de fato é a pessoa que está fazendo aquela transação. Então, esse mesmo golpe está acontecendo no aplicativo de dating, está acontecendo na rede social, está acontecendo até mesmo nos marketplaces, que quando tem chat, né, quando dá para conectar duas pessoas, essas pessoas conseguem se conversar, acabou. Qualquer lugar onde dá para conectar indivíduos através da internet, dá para sair algum golpe de engenharia social. Então, quando a gente vai vendo a natureza desses golpes, é muito parecido com o que está acontecendo no segmento financeiro, né? No segmento financeiro vai ter alguém ligando para você e falando, olha, aqui é do banco, a gente viu alguma coisa estranha aqui na sua conta, preciso que você passe seu dinheiro para uma conta segura, né? Eu sou representante aqui da segurança do banco. A pessoa vai lá e passa, né? Da mesma forma que alguém vai ligar para você e dizer, pô, eu sou seu ex-namorado, estou precisando de uma ajuda aqui, me manda um dinheiro aqui pelo aplicativo de paquera, e por aí vai. Então é tudo muito conectado, a lógica no final das contas é muito parecida. Então, no final, analisar comportamento é uma das maneiras mais eficientes de conseguir identificar e bloquear esse tipo de ataque. Estava até comentando com o Leandro que eu queria fazer uma observação. A descrição que você está fazendo do que acontece nos datings ou em outras partes do mundo é exatamente a anatomia da fraude que nós vemos no Brasil. Ou seja, e para mim é muito claro, e até nós discutimos muito isso na Febraban, o fraudador tenta entrar no contexto, né? No contexto do usuário. Como o usuário está se relacionando com o seu mundo de pagamentos, ele tenta entrar nesse contexto e provocar e realizar a fraude. Porque hoje, como dados os investimentos que o sistema financeiro fez, olhando pela ótica de quem ataca, ele olha, para eu quebrar a segurança, para desenvolver o Pix, né, como você oferta o Pix para um cliente, o banco tem um trabalho de back, no seu back, muito forte. Para desenvolver o aplicativo que é disponível para o cliente utilizar, há uma série de cuidados de segurança justamente para que eles não sejam invadidos e as fraudes aconteçam. Então você investe no desenvolvimento de uma solução segura, numa autenticação segura, como nós colocamos na biometria, e o fraudador ele é um sujeito esperto, né? Ele para e observa. É mais fácil eu invadir e quebrar a segurança do banco, ou é mais fácil eu ir direto no usuário e convencê-lo a fazer a transação? Então a engenharia social que nós vemos hoje, o cenário de fraudes e golpes que nós vemos hoje, ele tem uma relação muito estreita com a proteção que os bancos fizeram nos seus canais e na forma de autenticar o cliente. Isso posto, esse é um cenário quase que mundial. Quando você conversa com um banco russo, conversa com um banco americano, ou conversa com qualquer banco no sistema financeiro, essa é uma tendência. Por isso que a experiência, o conhecimento do usuário e a conscientização tem se feito tão relevante, que é tão simples quanto se alguém no WhatsApp diz, esse é meu novo número, transfiram dinheiro para mim porque eu não consigo acessar meu aplicativo e eu preciso fazer um pagamento, tem procedimentos muito simples que você consegue adotar. Porque nessa transação, como é pelo lado do banco, né? Vamos pensar um pouquinho do lado do sistema financeiro, quando ele está aprovando essa transação. A transação parte de um aplicativo do próprio cliente, desenvolvido seguro, que nós sabemos que é o aplicativo do cliente, que nós sabemos que é o celular do cliente, autenticado com a senha do cliente, muitas vezes com a biometria facial do cliente. Logo, é o próprio cliente fazendo a transação, a única coisa é que ele está transferindo para quem não deve, né? Então, o combate passa pela conscientização, de um lado, e no segundo, um trabalho extenso que também tem sido feito para combater o destino do dinheiro. Porque o crime digital sempre está em duas pontas, né? E vocês devem observar isso no mundo como um todo. No exterior é mais conhecido como mule accounts, né? Contas mula, e aqui é mais conhecido como contas laranja, né? Então a contraparte dessas transações, ela também tem sido um ponto muito relevante nos processos de proteção, que é como nós conseguimos identificar que quem recebe aquele dinheiro, em tese, não deveria receber aquele dinheiro ou não deveria utilizar aquele dinheiro, né? Mas é um desafio ainda mais difícil, né? Ele é muito complexo, dado que se nós pararmos todas as transações de R$ 1.500, por exemplo, ninguém mais compra uma televisão, ninguém mais compra uma geladeira, ninguém mais faz nada, porque essas transações são não usuais de fato, né? Você não faz essas transações corriqueiramente. Então, essas duas partes aqui do sistema de proteção,
é onde o sistema financeiro brasileiro tem se debruçado bastante e acredito que seja o mesmo que vocês têm visto também em outras partes do mundo, né? E uma coisa, esse controle é uma coisa que a gente tem discutido bastante lá na Febraban. Os bancos grandes já têm adotado, principalmente, já vínhamos historicamente fazendo bons controles e bons sistemas de segurança na saída do dinheiro, e eu acho que agora está abrindo uma nova etapa aqui de aumentar o controle, e isso os bancos, pelo menos os grandes bancos da Febraban, já estão fazendo, esse controle na entrada dos recursos. Então, a compatibilidade entre um depósito e o perfil da pessoa que é detentora daquela conta, né? Porque pode ser uma conta laranja. Então, você não pode ter lá um sujeito que ganha um salário mínimo recebendo múltiplos depósitos de 10 mil reais numa manhã de quinta-feira. Então, essa é uma movimentação suspeita, você imediatamente tem que atuar. Então, isso é uma coisa que a gente tem batido muito na Febraban, os bancos já têm feito esse tipo de trabalho, mas é importante que continue, principalmente para instituições financeiras que são novos entrantes aí, que ainda não tiveram tempo de implementar. Então, e aí, Volpini, agora voltando para você. Você lá no Itaú está no dia a dia, está na linha de frente, vê exatamente em contato com o cliente final e, mais do que isso, atuando lá junto aos fraudadores e junto às forças de segurança pública, ao poder público. Como é que está funcionando essa interação do setor bancário com o setor público? Como é que funciona e quais são os frutos que a gente pode ter a partir desse processo? Onde é que entra, como é o papel do setor público nesse processo? Legal, Leandro. Eu vou dividir essa resposta em duas, tá? Felizmente, nós estamos vendo um avanço bastante importante aqui no Brasil nas questões de capacitação e estrutura dos órgãos públicos em saber lidar com duas dimensões, que é a dimensão cibernética e a dimensão das fraudes dos crimes digitais. Eu estou dividindo em duas, porque os crimes cibernéticos aqui, o painel aqui é mais abrangente que fraude, né? Mas hoje está um pouco mais calmo, vou até bater na madeira aqui, né? Mas a gente tem visto menos notícias no sistema financeiro e também menos notícias na indústria brasileira como um todo, o Fleury acompanha isso bem de perto, mas nós tivemos vários casos no Brasil e no mundo de ransomwares, que são as invasões aos sistemas das empresas, que criptografam as empresas, tornam as empresas indisponíveis, né? E nós sabemos que esse é um crime transnacional, não é mais um crime só brasileiro. Até pouco tempo atrás, se pensava que era alguém com capacidades, um hacker extremamente sofisticado, que estava tentando atacar aqui e causar problemas para as empresas. Na verdade, isso disseminou de uma forma bastante importante. Além de disseminar, nós temos muitas pessoas hoje com interesse direto nisso, porque com a chegada das criptomoedas, esse crime se expandiu e não tem mais fronteira. Hoje você pode ter um hacker, por exemplo, na Ásia, atacando uma empresa brasileira e pedindo um resgate por esse ataque, recebendo em criptomoedas na Ásia imediatamente. Então, uma boa parte para evitar esse tipo de problema é a proteção, sem dúvida, e isso não está restrito ao sistema financeiro, mas as indústrias em geral estão passando pelo mesmo desafio e têm investido também bastante nisso. Mas também passa pelo combate. E investigar e conseguir ir de maneira profunda nos autores auxilia a identificar modus operandi, causas e capacidades de proteção, mas também a punir envolvidos. E a Polícia Federal tem feito, e o Ministério da Justiça, nós temos uma relação muito forte enquanto Febraban com o Ministério da Justiça e com a Polícia Federal, e mais recentemente com delegacias especializadas da Polícia Civil, que tem se preparado para atuar nessas duas frentes, crimes cibernéticos e também nos crimes, nas fraudes digitais. Por trás desses crimes tem cidadão, ser humano comum com interesse eminentemente financeiro. Até pouco tempo atrás se pensava que os ataques tinham como origem pessoas ativistas, que têm preferências políticas, que têm visões, etc. E não, o interesse é econômico, financeiro, e ele está muito presente em todas as partes do mundo. A Febraban tomou a decisão aqui de investir e trabalhar muito próximo a essas forças policiais, tanto o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e as polícias civis, não só com o apoio de recursos financeiros, mas também investindo na formação, desenvolvimento de conhecimento e até cedendo um laboratório. A Febraban tem um laboratório
bastante desenvolvido em segurança cibernética que oferece treinamentos, cursos e preparação para essas forças. Do outro lado, na parte de fraude, nós investimos de maneira bem representativa na Tentáculos. A Tentáculos é uma relação direta entre a FEBRABAN, os bancos associados da FEBRABAN e a Polícia Federal, que recebe quase que automaticamente informações sobre todas as fraudes e golpes ocorridas no sistema financeiro. Os clientes autorizam que essas informações sejam compartilhadas com a Polícia Federal e isso compõe uma série de bases de dados que permitem à Polícia Federal trabalhar na anatomia do crime, não em relação a uma instituição financeira, mas ao mercado como um todo. E o fruto disso tem sido as operações de bastante sucesso da Polícia Federal. Hoje nós tivemos por exemplo, que tem identificado os responsáveis, os autores por esses crimes, né? Então, prevenir fraude passa por desenvolver seguro, desenvolver bem, autenticar de maneira forte, monitorar as suas transações, mas também passa por coibir. E esse exercício de esforço que a Polícia Federal e a FEBRABAN estão fazendo, sem dúvida, é só o início de uma jornada, porque nós acreditamos que, de fato, o sistema financeiro precisa, a economia como um todo, o sistema financeiro e as relações seguras são a base para que os clientes consigam utilizar bem os seus canais, né? Então, esse é um dos pilares e uma dos investimentos, das prioridades aqui da FEBRABAN e de todos os seus bancos associados, né? Hoje nós trabalhamos aqui muito próximos às forças policiais e acreditamos que essa é uma necessidade, um dever aqui do sistema financeiro. Legal. André, você que está lá na Califórnia, eu sei que nos Estados Unidos tem um modelo semelhante de parceria público-privada, principalmente nessa parte de crime cibernético. Tem notícia, você conhece um pouco, compartilha com a gente um pouquinho o que é feito por lá e qual a sua visão dessa parceria? Se isso é muito público, se é transparente, como é que funciona? Boa. Não é muito pública, mas assim, uma coisa que faz uma diferença considerável em relação a, principalmente, fraudes digitais aqui, é que assim, o pessoal, primeiro de tudo, vai preso mesmo e fica. O que é que eu quero dizer com isso? Um crime digital, uma fraude digital como essa lá é considerado um crime federal contra o sistema financeiro. Não tem fiança e não tem para onde correr. Então, assim, o incentivo ele é muito menor, porque a punição ele é muito mais forte, né? Então, acho que essa é uma das grandes diferenças. Outra coisa que eu vejo de diferença é em relação a o modus operandi em relação a como tratar a questão de experimentação de ferramentas e implantação de novas coisas. Eu vejo que uma diferença grande assim é que lá o pessoal tem uma cabeça mais de gastar muita energia tentando entender o problema, analisando os dados a fundo e testando várias hipóteses com, né, ferramentas e soluções diferentes, até ver no final o que é que os dados vão dizer. Acho que aqui no Brasil ainda tem muito uma cultura de testar o que está em alta, assim, categoria XYZ está em alta, vou testar isso, mas muitas vezes antes de ter um entendimento muito profundo sobre o problema. E às vezes você tem soluções mais simples, às vezes você tem soluções que você consegue desenvolver em casa, às vezes tem coisas que até mesmo o próprio sistema operacional do dispositivo já te entrega muita coisa, mas você corre logo para um fornecedor, você corre logo para uma ferramenta. Então, acho que essa é uma outra diferença importante. Eu acho que tem uma profundidade maior no entendimento dos problemas e dos dados. E o terceiro que eu colocaria aqui é que existe um nível de automação maior. E por que eu acho que existe um nível de automação maior? Basicamente por conta do custo de mão de obra. Então, se você compara o que é o salário mínimo no Brasil e o salário mínimo nos Estados Unidos, você vê que é completamente inviável você ter, por exemplo, uma mesa de operação para avaliar transações e decidir se elas são fraudes ou não. Pra vocês terem uma ideia, se for converter, o salário mínimo lá nos Estados Unidos seria na casa de R$14 mil. Ou seja, não dá para ter um time com 200, 300 ou até 1.000 pessoas analisando transações. Então, o investimento que se faz em automação é muito grande e esse investimento em automação acaba ajudando na ponta a ter
mais dados para que na hora de interagir, né, com o setor público, você conseguir agir mais rápido, achar os indivíduos e prender e desmontar essas quadrilhas. Então, acho que acaba essas três coisas se conectando e trazendo mais eficiência. Mas o Nuno, então, vou falando aqui de automação. Né? E a grande preocupação que a gente tem com a automação, obviamente, eu citei há pouco, a indústria brasileira fez no ano passado 119 bilhões de transações. Né? Bilhões, não são milhões, bilhões de transações. Na medida, o grande receio, a grande preocupação que a gente tem, com o maior grau de automação, você tem uma questão aqui de muito falso positivo, né? Você acaba tendo uma identificação falsa de um evento e isso acaba afetando. Num país em que você tenha poucas transações, num país de pequena escala, talvez você consiga gerenciar isso, mas num país do tamanho do Brasil, quando você tem determinados produtos, por exemplo, você pega, por exemplo, boletos, né? Num dia de pico, você chega a ter 3, 4 mil transações por segundo, né? Num dia de pagamento, num dia de vencimento mais pesado. Então, o falso positivo é uma preocupação que toda a indústria tem. Na tua experiência, o André falou há pouco dessa automação e dessa necessidade de automação, principalmente nos Estados Unidos, em função do custo de mão de obra, é compreensível. E aqui no Brasil, como é que fica, e na tua experiência na Europa versus Brasil, como é que fica essa questão do risco da gente ter uma alta incidência de falso positivo? A pergunta é muito, muito válida e eu vou até mais longe. Mais do que o custo da operação dos 1000 analistas ou 2000 é o incómodo que tem para o consumidor. Uma coisa que nós fizemos, nós temos o nosso produto que chamamos Risk Ops, dividido em 4 categorias. Prevenção da fraude, detecção e depois remediação e compliance. O que é a remediação? É o que é que acontece quando há um alerta, quando há uma possível fraude. Nós fomos a primeira empresa que colocou no que se chama o Case Manager, o gestor de casos, inteligência artificial na própria resolução automática de quer sejam alertas positivos ou não. Porquê? Porque o custo, muitas das vezes, dependendo do dia, um banco ou uma instituição financeira não pode dimensionar as suas equipas de analistas para picos. Porque não se sabe às vezes quando é que os picos vão acontecer e muitas das vezes gera realmente problemas para os consumidores. Então o que é que eu acho que tem que se fazer e o que é que nós fizemos por forma a resolver isso? Por exemplo, nós temos um cliente nos Estados Unidos que aquilo é uma vez por ano, que é quando se pagam impostos a nível federal, é uma vez por ano. O problema é que é tudo ao mesmo tempo. O sistema tem que funcionar para além do humano. Ou seja, a solução que existe, a nosso entender, é colocar a inteligência artificial na própria resolução de casos e ter mecanismos de o que se chama Step-Up Authentication ou Step-Up Conversation. Nós temos clientes que toda a interação com o cliente é automatizada. É inteligência artificial, eu penso que estou a mandar mensagens e que está um analista do outro lado, mas na verdade não está. E depois, dependendo da dificuldade do caso, então só em último caso é que entra um humano. Eu acho que esses sistemas que são altamente escaláveis e que funcionam quando temos milhões de utilizadores, funcionam muito bem aqui no Brasil, no Pix, no Boleto, funcionam muito bem em fintechs que estão a crescer muito rápido e onde hoje tens 1 milhão de clientes, amanhã tens 20. Tu não consegues escalar nenhuma equipa humana para resolver isso. Isso, por mim, é tecnologia, é muito investimento nesta parte da inteligência artificial de gestão de casos e ser a interação com o utilizador o mais automática possível, sendo que tem que se balancear com a frustração. Nenhum de nós gosta de receber um telefonema que é um robocall e depois ter que estar a carregar 1, 2, 3 e digite 5. Ninguém gosta disso. Nós gostamos de falar com humanos. Ou seja, e é aqui que eu acho que é uma das grandes áreas da gestão de risco, que é como é que se tem também depois no pós-incidente uma ótima experiência para o utilizador.
como é que o utilizador, ok, houve aqui um problema, houve uma possível fraude, mas eu tive uma boa experiência com o meu banco na mesma. Esta é uma área que para nós é muito forte e vai ser mais forte no futuro. Legal. Fleury, eu vou voltar para você agora. Saindo um pouquinho dessa questão de fraude, indo realmente para ameaças cibernéticas, eu pessoalmente tive uma experiência muito positiva aqui, de vir trabalhando esses 2 ou 3 anos que a gente vem trabalhando junto com a Accenture e toda a rede de comunicação que vocês têm com vários escritórios da Accenture ao redor do mundo, o tempo inteiro monitorando as diversas ameaças e tendo toda aquela rede através do iDefense e, obviamente, que vocês fazendo monitoramento praticamente online das ameaças que estão acontecendo ao redor do mundo e mantendo, e obviamente essas informações chegam na Febraban, que são rapidamente distribuídas aos bancos. A gente hoje montou uma rede de comunicação muito eficaz. Eu queria saber um pouquinho da Accenture, como é que está funcionando essa rede do iDefense e principalmente na medida que vocês estão fazendo lá o monitoramento no dia a dia, seguramente a tua equipe lá de Singapura se tropeça num indício de crime, qual é o posicionamento, quais são as ações que a Accenture tomam junto ao poder público local e quais são os passos. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona todo esse arcabouço de comunicação aí da Accenture ao redor do mundo. Bacana. A gente tem alguns centros, né, aqui no Brasil, em São Paulo, Singapura é um exemplo, na Índia, Washington, Praga, Israel, com isso a gente faz um follow the sun e consegue analisar o que está acontecendo no mundo cibernético, no crime cibernético, em tempo real no mundo inteiro. Quando a gente consegue detectar um incidente, né, você tem vários níveis de escala desses incidentes. Você tem níveis que são tratados diretamente na própria equipe ali de primeiro atendimento e com aquele cliente especificamente, né? Mas essas operações todas, elas funcionam numa mesma base de conhecimento. Então, se eu detectei, seja um zero day, seja um tipo de ataque novo, que aconteceu num cliente no setor financeiro, voltando para o teu exemplo de Singapura, né, e aquilo precisou ser feito um novo caso de uso para que aquela equipe que faz a segurança daquele banco detecte aquele ataque numa próxima ocasião, aquele caso de uso passa a ser utilizado pelos nossos centros no mundo inteiro. Então, consequentemente, os nossos clientes aqui também ficam protegidos contra aquele tipo de ataque. Além dessa questão que é mais de inteligência e ela tem um pouco de médio prazo nisso, tem que transformar um ataque num caso de uso, de segurança e implementar ele em vários lugares, você tem um lado da inteligência tempestiva, que quando acontece um alerta, a gente avisa os nossos clientes, a gente faz os relatórios da Febraban, que são espalhados para os bancos, né, que tem uma ameaça nova acontecendo em algum lugar. Né? Agora, tem um desafio muito grande nisso, né? Falando um pouco do tema anterior também, que é a relação com o governo, né, a parceria com o governo, o crime, como disse Volpini, ele é transnacional. Né? Então, você esbarra muito na questão de legislação, que ela é nacional, ela não é transnacional. E demora um tempo. Né? Você teve, por exemplo, uma lei de proteção de dados, a GDPR na Europa, demorou um tempo para vir para cá, demorou um tempo maior ainda para ir para alguns lugares nos Estados Unidos, que ainda tem um problema que os estados fazem legislações separadas. Então, a gestão pública não é integrada globalmente, nem mesmo muitas vezes dentro de um país. Então, isso é um dos grandes desafios hoje para essa cooperação. Né? Por isso que hoje, muitos governos no mundo, né, e a gente tem essa conversa também aqui no Brasil, estão dizendo que o setor privado, né, de defesa, né, com empresas como a Accenture, com empresas que atuam no setor de operação de segurança, vão ser fundamentais para atuar na segurança pública numa parceria público-privada. Né? Um caso recente é o caso que ainda está acontecendo desde janeiro, que é a guerra na Ucrânia, né? Que elevou muito as ameaças cibernéticas lá no início. Né? Elas reduziram no momento em que o presidente americano falou que um ataque cibernético a qualquer empresa de qualquer país da OTAN seria uma declaração de guerra, né? Então reduziu um pouco, mas no início se criaram muitas novas formas de ataque. Né? E a gente detectava isso e tinha reuniões diárias com os times de segurança no mundo inteiro, entendendo quais ameaças estavam sendo efetivadas, né?
e como se defender dessas ameaças, criando novos protocolos de defesa para as nossas operações em todo o mundo. Então, além dessa escala, que é uma escala que defende os nossos clientes, a gente tem uma escala que defende a própria Accenture. A Accenture, como uma empresa de tecnologia, é um grande alvo diário. Então, tem o ASOC, que é o Accenture Security Operations Center, que atua junto com as operações dos clientes. Porque muitas vezes a Accenture pode ser o alvo, e a gente faz parte da cadeia de valor de muitos clientes. Então, a gente tem que estar garantindo e ter protocolos de comunicação. Se em algum momento a gente for um alvo, os clientes que estão juntos têm que ser avisados. Então, é uma comunicação que vai... ela tem muita velocidade e o maior desafio dela hoje é legislação acompanhar esse crime que é transnacional. Legal. Gente, praticamente já vamos para o encerramento aqui. Eu vou fazer uma última pergunta, uma rodada agora com os 4. A gente falou muita coisa aqui de parceria público-privada, falamos de ameaças internacionais, falamos aqui de ameaças cibernéticas, golpes, dos criminosos que não ficam presos, né, André? Os criminosos não ficam presos aqui, que é uma grande frustração do setor, e muitas vezes das próprias secretarias de segurança pública. Enfim, tem muita coisa para ser feita. Mas aí, começando aqui pelo Adriano, qual que você acha que avançamos muito até aqui? O setor bancário avançou bastante, temos tecnologia, investimos muito dinheiro nisso, mas quais seriam as próximas prioridades? O que você vê que falta? Formação de mão de obra, intensificar a parceria público-privada. Se tivesse que eleger uma única prioridade, o que você entende aqui que deveria ser a prioridade do setor bancário? Bom, Leandro, como você disse, lá tem uma gestão sobre esse tipo de atividade no Itaú. Eu diria que hoje o meu principal foco é na transformação das pessoas e da forma de fazer segurança, né? Para mim, segurança hoje são dados. Cada vez mais o profissional de segurança ele é um cientista de dados. Ele tem com o uso de dados e com o uso de técnicas avançadas de dados, ele consegue decidir, identificar e decidir de forma muito automatizada, com ótima experiência para o cliente, uma situação de fraude ou uma situação de golpe. E isso passa por formação de pessoas com capacidade para operar isso. Então, essa transformação, para mim, ela passa pela forma de fazer segurança, com uso intensivo de dados, e com equipes altamente capacitadas para transformar este conhecimento e essa visão trazida pelos dados em um produto de segurança acoplado nos mais diversos produtos e serviços. Nós falamos muito do Pix aqui, mas hoje a vida do brasileiro está no aplicativo, para tudo, né? Então, para tudo que você faz, o seu celular hoje é seu banco, mas é o seu e-mail, é a sua memória, é a sua agenda de telefone, mas vai além, né? Tem as suas fotos, tem a sua vida, tem a sua declaração de imposto de renda, tem os seus documentos. Então, a nossa vida hoje está em aplicativos ou em equipamentos digitais. Carteirinha de vacinação. Carteirinha de vacinação, né? Você vai viajar, mostra a carteirinha pelo celular. Então, essa é uma realidade que veio para ficar. E esse mundo digital traz mas muita variável e muita informação. Não se faz mais segurança do jeito que se fazia há 4 ou 5 anos atrás. Então, para mim, essa é a grande transformação e é o grande investimento que nós, não só no sistema financeiro, mas em toda a indústria que precisa prover segurança, deveria focar. Porque tecnologia é muito fácil de você comprar tecnologia. Acho que até foi colocado aqui, né? Assim, comprar todo mundo compra. A grande diferença e o diferencial competitivo está na maneira como você usa essa tecnologia e aí fatalmente vai passar por dados de pessoas. Legal. Nuno? Se olharmos como é que era há 4, 5 anos atrás, a segurança era o que se chamava era ponto a ponto, ou seja, ou não era ponto a ponto, havia segurança para autenticação, havia segurança para transação, havia segurança para lavagem de dinheiro, havia segurança. Eu acho que aconteceu nos últimos anos, muito por culpa do aplicativo, que é o conforto. Hoje qualquer serviço financeiro é muito mais confortável para as pessoas. Nós fazemos no nosso telefone, no nosso celular. Esse conforto também trouxe uma mudança de paradigma, que é a segurança e a detecção de fraude tem que ser vista de forma holística, como um todo. O nosso RiscOps é isso, que é como é que se olha para a detecção de fraude ou para o risco
desde o momento em que se pega no celular e se começa a introduzir os nossos dados, a forma que o fazemos, se hesitamos a carregar, enviar o dinheiro, se não hesitamos, até depois toda a parte da lavagem de dinheiro no ponto que recebe. Se quem recebe dinheiro não podia receber aquele dinheiro porque não ganha aquele salário, isso tem que ser visto como um todo. E é isso que está em mudança no mundo inteiro, também aqui no Brasil, que é ver a parte da cibersegurança e da gestão de risco, de fraude, como um todo, não apenas como a originação, não apenas como a transação, não apenas como a lavagem de dinheiro, como um todo, baseado, como o Volpini disse muito bem, numa fonte de dados, e agora, como disse o André, que é trabalhada ao mais ínfimo detalhe. Porque a informação está lá, tem que ser trabalhada. André? Bom, com uma pergunta dessa, é difícil não responder com um certo viezinho. Contrata incógnito, está tudo certo. Mas, brincadeira. Eu diria que geolocalização, de fato, é uma oportunidade muito grande. Especialmente porque, como o Adriano falou, né, tá todo mundo no celular agora. E se tem um dado que consegue entender bem a gente nesse dispositivo, é a geolocalização. Então, para dar um exemplo para vocês, hoje, né, como eu falei, a gente cria uma identidade com base nesse dado e a gente fez um teste comparando isso ao Face ID, que é o sistema de reconhecimento facial da Apple. O melhor sistema de reconhecimento facial que tem hoje no mercado. Ele consegue criar um modelo 3D da tua face, com sensores infravermelho, etc. E a gente conseguiu chegar numa precisão 17 vezes mais alta do que o Face ID. Por quê? Porque o nosso comportamento de localização ele é muito único. Então, a partir disso, a gente conseguiu resolver um outro problema, que é o problema do falso positivo. A taxa de falso positivo hoje da solução usando geolocalização é 0,001%. Ou seja, a gente consegue aí prover uma experiência para o usuário muito boa, assim como trazer bastante segurança. Então, eu diria que para mobile, em particular, um quick win, aí, uma oportunidade de conseguir sucesso rápido, é usando mais dados de informação de localização, de comportamento de localização. Se eu fosse colocar como prioridade, eu colocaria isso. E amanhã, 2h30, eu acho que eu vou estar, não sei se é nesse palco ou em outro, falando um pouco mais de detalhes sobre isso. Legal. Sim. André, Fleury, te facilitei a vida botando para a última, aí dá tempo de pensar na resposta. Então agora é contigo, antes da gente encerrar. Obrigado, mas não tem muito... Para mim é um pouco rápida a resposta, porque 400 mil vagas abertas no mercado brasileiro. Segurança você faz com pessoas. Tecnologia, ela é fundamental, ela tá avançando muito, mas no final do dia, quem está fazendo a proteção, quem está garantindo a detecção, quem está resolvendo um falso positivo, se realmente é falso positivo ou não, quem está atualizando um sistema de segurança porque apareceu um zero day que nenhuma tecnologia pegou, quem está mantendo essas tecnologias atualizadas são pessoas. Para mim, se a gente fizesse uma parceria aqui muito forte, chamando o governo em todas as esferas para atuar no setor de segurança cibernética, deveria ser um incentivo muito grande, Brasil afora, para a formação de mão de obra. A gente tem déficit de emprego em muitos lugares, em muitos setores da indústria. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal de uma universidade dizendo o problema de desemprego no setor de engenharia no Brasil, em função das últimas crises todas. Poxa, engenheiros têm meio caminho em termos de formação em lógica, em exatas, para migrarem para a área de segurança. E segurança tem 400 mil, a área de TI como um todo, segurança especificamente, 400 mil vagas em aberto. Então, para mim, a prioridade número 1 é formar mão de obra para a gente ter profissionais capacitados para que tenham condições de usar as grandes tecnologias que estão sendo feitas da melhor forma possível. Então, se a gente olhar o que eu buscaria hoje, é uma das missões da Accenture. Eu acho que tem que ser missão da FEBRABAN, missão do setor financeiro e missão do governo, formar mão de obra capacitada para conseguir combater o crime cibernético. Bom, obrigado a todos. Acho que a única coisa que a gente chega à conclusão aqui é que tem várias prioridades, né? Não tem uma só, mas eu acho que é mais ou menos consolida um pouco a minha opinião pessoal também. Acho que não tem uma bala de prata, terão que ser várias aqui e muita consistência nos investimentos. Bom, eu quero agradecer aqui Fleury, André, Nuno e Volpini. Obrigado aí. Agradecer também ao público que aproveitem bastante esse primeiro dia do FEBRABAN Tech. Ainda temos mais 2 dias pela frente e vamos tocar. Então, muito obrigado.